No mês de janeiro, estamos dando continuidade à nossa série Igreja Emocionalmente Saudável. Ok? E quando você fala de igreja emocionalmente saudável, eu estou falando de você, estou falando de mim. Ok? Porque a gente tem mania de olhar para o lado, né? Não, olha para você, é você mesmo. Tá bom? E hoje nós vamos trazer uma reflexão, com cuidado, claro, a respeito da dor e da perda, que é o princípio número 5 da série que nós estamos estudando. O primeiro princípio que a gente viu é a questão de olhar para baixo, abaixo da superfície, a imagem do iceberg. O princípio número 2, quebrando o poder do passado. O passado não pode me dominar. Eu tenho que superar as coisas que aconteceram, porque Deus olha para frente, Ele não olha para trás. Tá ok? E o princípio número 3, viver contrito e emocionalmente vulnerável. Eu não sou o super-homem, eu não sou um super-crente, ok? Nós somos frágeis, somos pó e nós dependemos da graça. E o princípio número 4, a questão das limitações. Eu não posso tudo, eu não tenho tudo e eu preciso da família. Né? E uma coisa importante que às vezes eu falo, e não sei se vocês conseguem perceber, quando eu falo da prudência, eu estou falando de você estabelecer limites. Foi um dos primeiros estudos que a gente trouxe aqui. Porque aquilo que é tóxico, você tem que ter uma atitude de prudência com relação àquilo. Não é que você vai discriminar alguém, algum relacionamento, mas você tem que preservar. Jesus disse, se tem uma coisa que você tem que guardar, é guardar o seu coração. E há muita influência negativa circulando por aí. Tá bom? Esse cuidado que a gente tem que ter. E hoje nós vamos ver o princípio número 5, aceitar a tristeza e a perda, que é o que nós vamos tratar hoje aqui. Tá bom? Vamos lá então, libere o primeiro slide, por favor. Então essa é o que nós vamos ver. Veja bem, eu usei o verbo enfrentar. Eu podia usar o verbo aceitar, eu podia usar o verbo confrontar, mas eu segui a direção do que o Espírito está querendo da igreja. Não adianta ignorar a dor, isso não funciona. Não adianta arrumar um paliativo, isso também não funciona. E uma coisa que o autor do livro, ele trabalha demoradamente, é a questão de você digerir a questão da dor e do sofrimento. Presta atenção no que eu acabei de falar, porque não tem nenhum masoquista aqui. Eu não sou masoquista, não sou um derrotado, pelo contrário, a nossa igreja, o nome dela é Winner. Nós enfrentamos as coisas e superamos. Ok? Porque senão a gente começa a ficar meio melindroso e não é por aí. E o discipulado cristão é para viver em comunidade. Qual o outro sentido? Para viver isolado lá no meu quarto, numa adoração, numa comunhão privativa com Deus? Sim, mas é mais do que isso, porque você tem que abrir a porta e sair para fora, porque o Espírito acabou de falar com a Tereza ali, evangelize. O que é evangelizar? É sair do conforto da nossa adoração aqui em comunidade e ir para a rua. Para a rua, para os relacionamentos, para onde Deus te levar. E é interessante, a Tereza tem pregado aí em tudo quanto é lugar, e pessoas param para ouvir
e pessoas choram quando ouvem. O que é isso? Isso é marketing? Isso é estratégia? Não, é o Espírito Santo com pressa. Por quê? Porque o tempo da igreja está acabando. É simples assim. E quantas oportunidades perdidas. O objetivo é uma vida plena. Eu sou abençoado em Cristo. O objetivo é um testemunho que é uma luz que brilha na escuridão. E a minha vida ministerial, servindo a Deus. Não importa o que Deus colocou para você fazer, aonde fazer, o importante é que você seja fiel naquilo que Deus te chamou. Amém? Vamos lá então, um belo passeio aqui. Segundo slide. Martinho Lutero disse isso aí. O cristão deve ser uma doxologia viva que anda pela terra. Eu não sou muito de ler o Lutero, mas essa aqui ele acertou em cheio. Ok? E parabéns para o Lutero. E disse Jó: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. Vai prestando atenção, porque está tudo alinhado dentro da mensagem que nós vamos trazer. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Às vezes a gente reage mal diante disso. Olha a experiência de Jó. Não precisa olhar para mais nada, só olhar para a experiência dele. E louvado seja o nome do Senhor. Ô Jó. Jó é um grande exemplo para nós. Ele, e agora vem o maior exemplo, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores, ele não expressou nenhuma palavra. E eu tenho assistido muitos vídeos de essa operação de tosquiar ovelhas. Eu faço questão de observar, elas ficam quietinhas. É diferente, por exemplo, de um bezerro, de um suíno, é diferente. A ovelha ela fica quieta. Ela não fala nada. E a pessoa vai fazendo o trabalho. Porque nada trouxemos para este mundo, Paulo falando aqui, e manifesto é que nada podemos levar dele. Esteja pronto para partir. É disso que se trata. Em tudo dai graças. Em tudo, mas não é por tudo, é diferente o significado da expressão. Porque esta é a perfeita vontade de Deus em Cristo, para convosco. Gratidão o tempo todo. Murmuração, depressão e outrosão, não vai atender o que o versículo está pedindo. E eu vou falar um pouco disso, tá? Em tudo. Examinai todas as evidências. O cristão é inteligente. Aliás, se tem uma inteligência na terra que funciona, é a de Cristo. Não é? Examinai todas as evidências. Você está passando por um processo de dor, de sofrimento, de perda? Analise com a ajuda do Espírito Santo com uma visão positiva. Caso contrário, você vai se perder no processo. Retém o que é bom. Porque o que é bom vai trazer maturidade. Maturidade é uma coisa que Deus usa. Ele tem uma visão de propósito, de utilidade. E muitas pessoas vão precisar da sua ajuda. Mas como que eu posso dar daquilo que eu não tenho?
Se o Rogério tiver algum problema lá com o cavalo dele, ele não vai me chamar. Eu não sou veterinário, eu não conheço nada de cavalo. Ele vai chamar a pessoa certa. Presta atenção. E as experiências pelas quais você tem passado, o Espírito Santo quer trazer sabedoria e maturidade na tua vida, porque Ele vai usar isso para a glória dEle. O problema nosso é que a gente fica na reclamação. Por que Deus tirou? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? E a gente se esquece que nós temos um inimigo e nós estamos no meio de uma guerra. Não se distraia. Outro slide. Cuidado, atenção. Defina bem os termos. O crente é inteligente. Eu não vou aceitando qualquer coisa que a pessoa traga. Eu vou dar uma olhada. Se não bater com o espírito da palavra, já descarto na hora. Aceitar o verbo, ele pode significar submissão a Deus, mas uma submissão com temor, com inteligência, em tudo dai graças. Isso é uma coisa. Mas também pode significar passividade diante dos fatos. Deus quis, o acaso, eu não dei sorte. E começa com essas palavras que nem existem no vocabulário de Deus. Então você acaba abraçando o problema, o processo, aquele processo de dor, de sofrimento, de perda, de luto. Você acaba concordando com aquilo e achando que aquilo é assim mesmo, e você se apega àquilo, e aquilo acaba se tornando uma prisão na tua vida. Ontem a Tereza me mostrou uma foto da minha mãe abraçando a minha sogra. Está lá, toda bonitona, bacana. Glória a Deus, aquilo não me perturba. Está entendendo? Nós fomos chamados para sermos livres. Senão a gente empaca na vida. E aí o que Deus vai fazer conosco? Eu tenho que ser proativo, cooperar com o Espírito Santo. Então aceitar depende do sentido que você está dando. O verbo enfrentar significa uma atitude, que aliás é o que Deus quer. Atitude. E aí, por falta de um termo melhor no português, a gente trouxe aqui a questão de metabolizar, é processar as coisas para crescer em sabedoria. Aí vai trazer maturidade, vai trazer liberdade, você vai seguir em frente, porque a vida continua, não é porque a minha mãe morreu que a minha vida acabou, não acabou coisa nenhuma. Ok? E o mais importante, o que tu queres, Senhor, com essa experiência negativa? Porque provação, perder alguma coisa, às vezes é dolorido, e é mesmo. E Deus quer trabalhar aquilo, porque Ele está enxergando outras pessoas que precisam da tua ajuda. Isso tem a ver com compaixão. Compaixão é uma coisa que a gente aprende na prática. Não dá para ler um livro e achar que você já está pronto, ok? Deus não é um destruidor de sonhos e projetos, como se Ele tivesse prazer em quebrar tudo que nós pensamos ou imaginamos. Não é assim não, essa é uma visão errada de Deus. Deus te ama e quer o melhor para a tua vida. Mas como que Ele quer o melhor para a minha vida se eu estou passando por um processo de perda? Ele transforma aquilo numa bênção. Romanos, Paulo disse isso. E Deus faz com que todas as coisas, até mesmo as perdas, sejam uma bênção na minha vida. Vocês conseguem entender a visão de Deus, o alcance que ela tem? Eu sou abençoado no processo porque sou livre. Mas eu também serei útil nas mãos do Espírito Santo. Senão a gente perde o sentido, o propósito
da vida. Metabolizar. Metabólice, essa palavra acho que não existe no português, mas eu falei, Senhor, acho que eu vou usar essa palavra. Eu falei, mas não tem essa palavra do português. Mas é o processo. Processando as emoções, tirando proveito, retendo o que é bom, mas examine as evidências. Ok? Mesmo sem compreender, e muitas vezes nós não compreendemos, Deus vê mais longe, Deus vê mais amplo, Deus vê mais profundo, Deus vê mais longe. Por isso que Ele é Deus, eu não sou. Mas Ele quer trabalhar essa experiência dolorosa que todos passam, não tem ninguém isento, no sentido de eu crescer em cima disso. O diabo quer me destruir com isso, mas Deus quer me levantar como um varão, uma varoa, nas mãos do Espírito, no tempo da minha oportunidade. Se você olhar para Jó, por que Deus permitiu que o diabo destruísse as coisas ao redor da vida de Jó? Aí você fala, mas por quê? Por que Deus permitiu? Ele podia falar para o diabo, ó, nele você não vai pôr a mão. A questão que você tem que perceber é que Jó, ele estava num barco religioso, de ouvir falar, mas ele não conhecia Deus como uma coisa experimental, pessoal, que mexe com a minha vida, com as minhas estruturas. O diabo achou que ia detonar, e ia envergonhar Deus. Deus falou, não, pode pôr a mão nele, só não tira a vida dele. O homem perdeu tudo. Ah, mas tinha pecado na vida dele. Não se trata disso. O diabo não levantou nenhuma lista de pecado de Jó diante de Deus. Deus permitiu. Por quê? Porque tem um propósito. Jó precisava crescer. E ele cresceu. Aí quando você vai no final do livro de Jó, Jó disse, eu conhecia o meu Senhor, de ouvir falar, religioso. Agora não, eu o conheço pessoalmente. Isso o diabo não tira dele. E a vida dele prosperou muito mais. Então vamos começar a quebrar os paradigmas aí do nosso coração. Deleitar-se no Senhor. O verdadeiro deleite, que é gozo, paz, alegria, nele nos leva a desviar nossa atenção do processo, da dor, do sofrimento, do luto, da perda, para ansiar pelo que Ele quer. Se você perguntasse para Jó, ô Jó, como é que está aí? Eu falei, isso aqui está mal, rapaz, eu estou perdido. A alma dele ia falar isso, mas Deus tinha um propósito, de levar Jó para mais longe. Não tem como amadurecer sem experiência. É impossível. Isso não é transfusão de sangue, não. Você tem que metabolizar as dores, as perdas. E metabolizar significa uma digestão lenta, que vai esmiuçando pedaço por pedaço, molécula por molécula, daquele processo doloroso, e você vai criando entendimento acerca daquelas coisas. Só chorar por chorar pode ser apenas uma emoção. Mas Deus quer entranhar dentro de nós entendimento dos seus propósitos. Ok? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus já está falando, não é. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nem os teus projetos são os meus. Ele está mostrando para você que Ele tem algo maior. Mas se você fica só na casquinha de ferida, pronto. Muita reclamação e muita murmuração e sei lá para onde que você vai.
Porque você não está sabendo lidar com as coisas. Próximo. Compaixão. Aprendendo na real. Simples assim. Perder um filho. Mas para você ter compaixão de quem anda perdendo filhos, como é que você sabe acerca dessas coisas? Entende? É um negócio muito profundo, que às vezes a gente não consegue, assim, de primeira, entender a soberania de Deus. Em igrejas emocionalmente saudáveis, as pessoas metabolizam as tristezas, as perdas desse processo doloroso, como uma forma intencional, aqui vem entendimento, vem atitude, de se tornarem mais semelhantes a Deus. Como é que Deus provou o seu amor? Dando. Processo doloroso para Ele? Sim. Para Cristo foi doloroso? Foi, mas Ele fez. E nós, que devemos dar a vida pelos nossos irmãos, como que nós vamos aprender? Compaixão não é ler um livro. Compaixão é vida, é experiência de vida. Tá? Aí você tem algo para dar. Falando como quem tem autoridade, né? Não é isso que a Bíblia diz acerca de Cristo? Esconder dos outros esse processo doloroso na nossa vida é uma visão negativa, introspectiva, individualista, que não tem utilidade. Parece uma ofensa, mas não é. Porque se você perde algo e aquilo entra para dentro e você fica todo traumatizado, vamos dizer assim, com aquilo, qual a utilidade que você vai ter para o mundo que está perdendo coisas todo dia? Deus olha para você e Ele quer te usar dentro daquele círculo de experiências pelas quais Ele projetou para a tua vida, sei lá. E você precisa metabolizar essas coisas para sair vitorioso do processo. Winner. O winner tem uma mensagem de esperança para o mundo. Não é conversa, não. É experiência de vida. Ok? Entenda uma coisa, é uma quebra de paradigma. A alma pode ser ampliada em função do sofrimento. A Bíblia diz que Jesus aprendeu como? Ficando num resort, lá em Paraty, numa boa? Não, Jesus cresceu sendo humilhado, maltratado, desprezado, sofreu fisicamente também. Ele aprendeu o que é depender do Espírito e obedecer a Deus, porque agora Ele pode nos dar exemplo, Ele pode nos socorrer em momento oportuno. Quando você chega para Jesus e fala da sua dor, Ele fala: eu sei o que você está passando. Não é um teólogo que fica falando daquilo que não sabe, que não viveu. Vocês estão entendendo? Quando você olha para o seu sofrimento com esse olhar, então você vai ser vitorioso. Mas se você ficar na dor você fica e o deserto vai ficar bem comprido. Eu sei que é difícil falar isso. Ah, você está falando isso porque você não passa pelo que eu passei. Olha, todos nós passamos por muitas coisas. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas naquilo pelo qual eu estou passando, Deus quer que eu seja o winner. Ele não está me comparando com outro.
É só isso. E aí, quando você passa por esses processos, você consegue entender o coração do outro, o que vai na vida dele. Aí você começa a honrá-lo, respeitá-lo e verdadeiramente você pode trazer uma palavra de bênção, de graça, de paz, de vitória para ele. Senão você vai fazer um discurso. Discurso não muda nada. Ok? Óbvio, uma perda catastrófica torna impossível a recuperação. Você perdeu um filho, como é que vai fazer? Ele já foi enterrado, ele está no cemitério, já foi, passou. E agora? O que você vai fazer? Toda semana eu vou no cemitério limpar o túmulo, é isso? Não sei, tem gente fazendo isso, né? Ou vou ficar chorando, ou vou entrar no quarto, a minha vida acaba. Então, é melhor enfrentar a dor e superá-la. Porque a vida continua, com filho ou sem filho, não interessa, a vida continua. É duro de aceitar isso, mas é a verdade. Estão entendendo? Às vezes você fala, o Ney deve ser um super-homem. Eu não sou super-homem, não. Eu também tenho meus problemas. Agora, o importante é entendermos o que está acontecendo naquele processo, naquele metabolismo do sofrimento, da dor, da tristeza. Ela nos transformará ou destruirá, mas nunca será neutra. Eu estou falando de uma experiência negativa. Ok? E o interessante é que o autor, contrariando a tendência da psicologia, ele diz, não, você tem que gastar tempo com a dor. Não seja apressado, querendo vestir uma máscara e mostrar para o mundo que você superou aquilo. Não, você precisa descer lá embaixo, para entender a amplitude dessa perda na tua vida. É uma coisa experimental, é difícil de explicar, mas é assim que funciona. E aí Deus vai te levantar do monturo, da dor, do sofrimento, do desespero, do desânimo. Aí Ele vai começar a trazer uma visão nova ao teu coração. Aí Ele vai poder te usar nessa extensão da unção de compaixão. E essa experiência, ela nunca é neutra. Nenhuma experiência é neutra. Ela deixa cicatrizes. Mas que tipo de cicatriz você quer? Aí vem a tua atitude. O que você vai fazer no processo? Não tem como voltar ao passado e cancelar o tempo. Isso não existe. O que perdeu, o que passou por debaixo da ponte já foi. Leite derramado, está derramado. Ok. Evidentemente que alguém pode ressuscitar, né? Portanto, não é verdade que essa perda nos diminua, nos anule. Não! É isso que o diabo quer que você pense. Que você sofra, que você fique no deserto sangrando, 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 e Deus querendo fazer algo maior. A menos que permitamos que as perdas esmaguem a nossa alma. Claro, se você deixar, é isso que o demônio vai fazer. Até que não reste nada nela. Então, você pode entrar num processo de autodestruição, de anulação, de castração, mas aí você tem que entender que a reação foi inadequada. É disso que nós estamos falando. Quando você fala de cura, você está falando de atitude. Qual a atitude? O que eu vou fazer nesse processo? Isso é muito pessoal, vai da experiência de cada um. Perdas podem
ou devem engrandecer o propósito da minha vida, trazendo uma visão positiva de utilidade para Deus. Isso é compaixão. Tá bom? Próximo. Enfrentando a dor e a perda, processando emoções. Claro, nós temos que processar, isso é metabolismo. Se você cresceu sendo ensinado a reprimir suas emoções, é uma máscara. É provável que hoje tenha dificuldades em reconhecê-las e lidar com elas de forma saudável. Claro, você vai continuar sangrando e toda pessoa que sangra vai acabar transferindo coisas para os outros. É lógico, isso é óbvio, né? O importante é que você tem que abrir a janela da tua vida, do teu coração, do teu entendimento e olhar para fora. Se você ficar naquela introspecção da dor, do sofrimento, da perda, você vai acabar sendo esmagado. Esse que é o negócio. Então você precisa abrir a janela, porque essa é a visão positiva. A vida que continua lá fora. Parece que a vida acabou para você, lá dentro daquele quartinho escuro do teu coração, mas a vida lá fora está pujante, está pulsando a 1000. E Deus continua trabalhando, não parou um minuto. Não é? Porque é metabolizando que vai ter uma superação na tua vida. Não queira apressar o processo, porque não vai funcionar. É aquela cura superficial que o profeta fala, né? Não vai funcionar. E aí, Deus te levanta com utilidade, quando você olha para fora e vê que tem pessoas lá fora precisando de ajuda. Então, para mim levar esperança e cura, eu tenho que ser um instrumento trabalhado por Deus. Próximo. Os círculos de influência sempre vão existir. Sempre. Tanto mal, tanto bem, os círculos existem. Você não consegue anulá-los. Mesmo trancado lá no seu quarto, você influencia. Ou deixa de influenciar, que é uma omissão. Não é? Por mais que você tenha sido impactado pelo que passou, pela perda, hoje é sua responsabilidade lidar com isso de uma forma positiva. O negativo não ajuda ninguém. Que não cause mais tanto sofrimento, vai continuar sangrando. E inação, porque você vai acabar se isolando das pessoas, e aí você vai entrar num processo de introspecção, de castração. Como é que você vai ser útil para Deus assim? Deus não chama pessoas que não têm problemas, muito pelo contrário, né, Valdiva? A pastora Valdiva tem passado tantas lutas, desde o começo, se você prestar atenção, mas ela está aqui. Ela podia estar em casa, Ney, vou largar a mão desse negócio, eu vou fazer outra coisa. Mas ela abriu mão de tudo, passou por tantos processos dolorosos, e ela continua. Não é um exemplo para nós, bem aqui, no nosso meio? A questão não é se você tem perdas ou não, a questão é como você enfrenta isso. Esse é o ponto importante na nossa vida. E que permita a você seguir com a sua vida em liberdade. O que é guardar o coração? É eliminar essas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Não é porque o meu primeiro casamento foi embora. Não é por isso que eu vou entrar numa crise. Deus pode levantar um segundo casamento e a minha vida ser uma bênção. Para com isso. A gente às vezes quer ficar trancado numa cerquinha, achando que o nosso sofrimento Deus vai ter pena da nossa vida. Vai nada! Você tem que superar e destruir essa cerca na tua vida.
porque o processo é consciente, Deus trabalha assim, e Ele não vai mudar. Reconhecendo que passou sem medo ou aprisionamento. Se você não gosta de falar dos seus problemas ou do que aconteceu na tua vida, você ainda está preso. Não fala nisso que... Por quê? Qual o problema? Perdi minha mãe. Meu casamento foi embora. Meu filho não sei o quê. Você vai ficar preso nisso? Eu não estou preso nisso, não quero ficar preso nisso, porque Deus não me chamou para isso. Eu passo por aquilo, metabolizo com uma visão positiva do Espírito Santo na minha vida e sigo em frente. Amém. A vida continua. Ela não para só porque eu estou sangrando. Ok? E é nesse processo que você não pode perder a visão, porque senão você afunda. Tá bom? Escolhendo coisas boas para fazer. Quanta bênção nós temos aí para distribuir. Pessoas que estão sangrando aí na rua. Você não tem nada para oferecer? Aí você vai evangelizar alguém, ela tem problema no casamento, você também tem, aí você vai ficar os dois chorando as pitangas lá. O que isso resolve? Nem você consegue sair, nem ela. Deus não nos chamou para isso. E conhecereis a verdade, vocês serão libertos pelo meu poder. O negativo não vai te dominar, vai ser apenas uma experiência que eu, na minha soberania, coloquei na tua vida. E eu não posso me levantar contra Deus, falar, não, isso aí eu não quero, isso aí não funciona. Tá ok? O importante é ser o winner nessas experiências. Isso é atitude. É atitude. Aí, o resumo da ópera: faça com que a dor desenvolva uma maturidade que Deus pode usar. Esse é o mais importante. Isso é a construção de um legado que permanece para a glória de Deus, não é mesmo? O próximo. O desafio do crescimento. Precisamos crescer. Como que uma criança cresce? Ela chora. A Teresa estava falando para mim hoje. Não, neném tem que chorar, porque faz parte, é o processo, desenvolver o pulmão e tudo mais, né? O meu filho já está todo preocupado. Não, se ela chorar eu vou pegar no colo. E fica assim, né? Tá, tudo bem. Mas são experiências que a criança vai ter que passar para crescer. Não é mesmo? Se a criança for bloqueada de qualquer experiência, como é que ela vai crescer? Tem como injetar maturidade numa criança? Não tem. Ele vai ter que passar pelo processo da experiência pessoal. O processo do luto é proporcional, presta atenção. Eu só peguei aquilo que é importante no livro, porque senão nós vamos ficar aqui 2, 3 horas falando de experiência. O processo do luto é proporcional, conclusão do autor do livro, à profundidade e à qualidade de meu relacionamento com Deus e a compaixão que Ele pode desenvolver na minha vida e oferecer para outros. Como é que Deus tem compaixão de alguém? Usando você. Acorda. É você mesmo. Agora, se eu não tenho um bom relacionamento com o Espírito Santo, se eu não desenvolvo um relacionamento saudável com Ele, né? Porque às vezes a gente quer questionar, quer criar confusão. O Espírito Santo não trabalha assim. Então eu pergunto, Espírito Santo, o que tu queres? Aonde o Senhor quer chegar com isso? Como que isso pode contribuir para a tua glória? São perguntas inteligentes. Reclamação não é inteligente. Você só ficar reclamando, isso não vai te levar a lugar algum. Então esse relacionamento facilita o processo de metabolismo nessa situação de perda.
Mas quem não tem relacionamento com o Espírito Santo vai reagir como o mundo reage. Gritaria, ira, palavrão. Todo mundo faz assim, eu também faço. Mas não é assim que funciona na vida do crente. Avalie por um momento sobre a vasta série de perdas. Quantas perdas eu já tive na minha vida? Vai fazer uma lista, é grande, né? Não é mesmo? Mas nem isso me assusta. São pequenas, grandes, dolorosas, ou mais ou menos, não interessa. Nós acumulamos isso na vida, faz parte dessa terra que foi contaminada pelo pecado. Mas Deus nos chamou como família para vencermos o mundo através da nossa fé. Isso é ser winner. Agora, ele vai arrumar essa bagunça que o pecado provocou? Claro que vai. O milênio já vai ser o começo disso. Mas até que o milênio chegue, nós estamos aqui exercendo a autoridade. Essa é a igreja, reinando em vida. Romanos 5,17. Reinando em vida, não é na glória, lá não sei aonde. É aqui agora, você enfrentando as perdas e sendo vitorioso nelas. A questão mais importante não é se uma perda específica, ela foi gradual, ela foi mais intensa, ela foi repentina, ou essa transição entre o público e o privado. Essa é a vida da terra, aonde o pecado entrou e aonde Satanás é o mundo jaz no maligno. Ok? Então, comecem a perceber o ambiente. Ninguém está isento. Essa é a norma da vida. Essa situação vai mudar? Vai. No estado eterno não tem maldição. Pronto. Deus resolveu a parada. Mas até chegar ao estado eterno, o que você vai fazer da tua vida? Vai ficar choramingando? Vai andar de cara feia? Vai ficar brabo aí com as coisas? Ah, para com isso. Isso é imaturidade. E muitas vezes, essas experiências negativas, a gente descarrega nos outros, nos filhos, na esposa, nas pessoas. Espera lá, não tem nada a ver, tá? Deus nos fez únicos e diferentes, não tem ninguém igual. Nossa história e temperamento são diferentes. Claro. O que pode não ser uma perda significativa para você, para mim pode ser uma catástrofe. Depende da estrutura. Às vezes eu fico pensando, sabe, só comigo mesmo, né, com os meus botões aqui. Deus, ele dá o cobertor conforme a pessoa, você está entendendo? Tem certas experiências que acontecem na vida de outros, mas não acontecem na minha. Porque se acontecesse na minha, eu nem sei se eu aguentaria. Deus é sábio até nisso. E Ele vai usar todos com as suas experiências. Tá? E cada um vai reagir de uma forma diferente. Agora, qual é o ponto aqui? É como você reage. Não interessa o tipo de provação, se é grande, se é pequeno, sei lá. Mas é como você reage. Aí que está o processo positivo da compaixão de Deus sendo construída no teu coração. O universal é que todos nós vivenciamos perdas e somos constrangidos a sofrer, crescer ou diminuir nelas. Esse é o ponto. Você está crescendo, o metabolismo está sendo próspero na tua vida, então você vai ser uma bênção na mão de Deus, porque tem tanta gente passando pelos mesmos problemas. E o que é um pacificador ativo? É aquele que sabe, isso é compaixão, eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso, e eu tenho a solução para você. E se eu não sei?
Vai ser apenas um discurso? Discurso não vai convencer ninguém. Jesus falava como quem tem autoridade. Ele vivia aquilo que ele pregava. E ele superava todas as dificuldades. Ele aprendeu através da obediência. E é pessoa da Trindade. Eu não consigo entender o sacrifício de Cristo. Ele é muito grande, eu não consigo entender. Primeiro que ele agora tem um corpo igual ao nosso, e ele nunca mais vai abrir mão disso. Ele só recuperou a glória da comunhão com a Trindade que ele tinha antes com o Pai. Mas o corpo dele continua. Até as marcas da crucificação estão presentes no seu corpo. Como um memorial. Não é? Jesus, que é Deus, nunca deixou de ser Deus, ele dependeu do Espírito Santo. Por que ele orava? Porque ele precisava de direção, de capacitação do Espírito Santo. Então agora, o que ele tem, que é a plenitude do Espírito, ele pode distribuir no corpo. Eu vou dar um pouco para você, um pouco para você, um pouco para o outro. Mas ele tem a plenitude. Ok? E a gente, quando começa a entrar nesses assuntos, o nosso coração vai se quebrantando diante de Deus, pela grandiosidade da nossa salvação. E um pacificador ativo é aquele que vem com a solução, o winner. Eu conheço o meu Deus. Eu sei quem Ele é. Não é apenas cantar aqui uma frase. O Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, mas o Deus que nós cantamos, Ele é poderoso na tua vida? Ele é poderoso na tua vida ou é apenas uma questão religiosa? Ok? Essa é a essência daquilo que nós estamos pregando. Próximo. Crescer na dor. Eu não vejo ninguém pregando isso, sabe, pastor? Né? Mas esse pastor, ele fala, não, o processo da dor não pode ser rápido, tipo um fast food, né? Não, você tem que metabolizar aquilo, porque senão você não sai do problema. É interessante ele falar isso. Pela primeira vez eu vi alguém gastar tempo falando sobre isso, porque o que a gente mais tem visto é um ato da vontade. Eu libero perdão, estou pronto. Pronto nada. Na próxima encruzilhada você cai. Então você não estava pronto coisa nenhuma. Faltou metabolismo, senão não dá. Você continua com aquelas recorrências, né, na vida. Ser para dar, isso é experimental, é pessoal, não adianta. Eu vou copiar o pastor tal. Não faça isso, não perca seu tempo. Seja você mesmo como Deus te programou. Ok? Mas você precisa ser um cooperador de Deus. Crescer para continuar doando melhor. Isso é a essência do negócio. Cada vez mais maduro, cada vez mais abençoado, cada vez mais unção na minha vida, e aí esse amor de Deus crescendo na minha vida, e eu tocando vidas poderosamente. É isso que Deus quer, mas o inimigo se levanta contra. Uma vida abençoada. Deus não tem prazer que você fique sangrando pelo deserto. Que coisa mais sem sentido. Aprendendo a liberar o bom perfume de Cristo. Liberar. Mas liberar significa cura. Através de um modo de viver restaurado e amoroso. Processo. Transmitindo o quê? Cura e esperança para os outros. Não é? É isso o propósito de Deus.
Então aqui, não seja religioso diante das pessoas, seja um canal de bênção. Na vida das pessoas, deixa o Espírito Santo de Deus agir através da tua vida, mas ele só vai agir quando você estiver curado. Porque a minha alma, ela impede o mover poderoso do Espírito Santo através de mim. Então eu sou o primeiro a precisar de cura. Porque senão, aquele maluco legalista que acha que vai fazer a obra só porque ele foi batizado no Espírito Santo e flui em línguas. E ele vai querer sair para o mundo aí fazendo, em nome de Jesus, sai e levanta em nome de Jesus. Tudo bem. Mas e a alma dele? Entende? Deus quer mais do que Pentecostes. Pentecostes é uma ferramenta, mas uma igreja emocionalmente saudável é estrutura. Por isso que a pastora, ela percebeu a essência da coisa. E é isso mesmo. Eu não estou anulando o Pentecostes, eu estou enriquecendo o Pentecostes. Tá bom? Para a gente poder entender a pegada que a gente está levantando aqui. Assim como Jesus veio para servir, assim também nós. E servir envolve provação, gozação, discriminação, perseguição, levar uma gusparada na cara. Servir a Cristo é isso. E eu não me ofendo. Eu continuo sorrindo e abençoando pessoas. Porque senão você vai querer fazer como os discípulos lá, né? Quer que a gente pede para cair fogo do céu? Mata todo mundo. Ou então aquele negócio, eu vou chacoalhar o pó do sapato aqui, vocês estão perdidos. Espera lá, Jesus não nos chamou para isso. Se precisar levar outro tapa na cara, é assim que tem que ser. Mas se eu estou na minha justiça própria, eu vou querer tirar satisfação. Eu vou contratar um advogado, até um segurança, sei lá, eu vou apelar, quando na verdade é Deus quem toma as minhas dores, né? A Bíblia diz, a vingança me pertence. Não, mas eu vou tirar satisfação. Que coisa besta. Entrega na mão do Senhor. Fala, Senhor, esse problema aqui é teu. Eu não tenho como. Porque é aquilo que eu falei uma vez para Elisete. Não feche uma porta atrás de você. Porque se você fechar, como é que você vai voltar naquela porta? E porta fala de relacionamento. Eu tenho que andar em paz. Mas o cara está sendo injusto, o cara está me prejudicando, o cara me tentou passar para trás. Entrega na mão do Senhor. Vira a página e segue em frente. É assim. E se você for esperto, você vai criar algumas limitações para que essas pessoas abusivas não fiquem te infernizando. É só isso. Mas não quer dizer que eu vou discriminar, que eu não cumprimento mais e nada disso. Prudência é isso. Ok? Próximo. Metanoia. Mesmo nas horas mais difíceis. Esse é difícil, hein, pastor? A luta que você está passando ali com seu filho, num quadro de enfermidade, uma luta, né? Lembrando um pouco da experiência da pastora Valdiva, lá em Campinas. E ali, você tem que saber processar aquilo, porque se você começar a questionar Deus, você se perde. A metanoia ocorre até mesmo nas horas mais difíceis, quando nosso coração está despedaçado, a gente está querendo esmurrar a parede.
e você se prostra diante de Deus. Não é? Não é fácil, não. Mas isso é maturidade. Arrependimento não mata. Quando o coração começa a ficar fechado, se arrependa. Não fica justificando, não. Isso é perda de tempo. O que nos dói é a certeza de que podia ser diferente e a gente não ajudou o Espírito Santo. Aí sim, aí eu tenho que chorar para o Senhor, mas como eu fui burro, né? Como eu fui ignorante, eu não ouvi a tua voz, eu não prestei atenção. Mas Jesus não te discrimina por isso. Ele fala, ó, vamos virar essa página e vamos para frente. Jesus é sempre assim, não vem com chororô e achando que ele vai perder tempo chorando com você, porque ele não vai. Ele fala assim, eu sou o winner, eu venci. Pronto. E estou aqui à direita da majestade. Arrependimento sem mudança é apenas remorso, como no caso de Esaú, ou mais uma mentira, uma máscara, que você colocou e acha que está tudo bem. Mas não está bem, não. A palavra de Deus diz, não erreis, ou seja, não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, ele vai ter que colher. Até mesmo na dor, pastora. Até mesmo na dor, no sofrimento. Parece que é justo, né? Mas as atitudes que você toma no processo pode ser uma ofensa contra Deus. Porque você questiona a soberania dele, você questiona o amor, a bondade, o recede dele, você acha que Deus te abandonou no meio do mato. Olha aí, rebeldia. Não é? E se eu não consigo metabolizar a dor desse processo de perda pelo qual eu estou passando, eu estou semeando e vai colher. Alguém pode entrar num quadro de depressão, de desânimo da vida, se trancar num quarto e acabar dando um tiro na cabeça. Pá! Isso não tem acontecido? Mas ela não abriu a janela. A vida continua. A vida não está lá naquela masmorra. A vida está lá fora. Mas não. Ele fecha a janela, põe uma cortina, ele manda isolar tudo. Mas que coisa doida. As atitudes que fazem a diferença no processo. Outro, rapidamente aqui, o nosso tempo está... Não se engane com perdão superficial. Só para ficar livre da situação, eu te perdoo, te libero, vai em paz, Deus te abençoe, e você vira as costas, mas você não esquece daquele cara, entendeu? Isso não é perdão. Todo dia você está pensando no cara, sabe? Você fala, mas caramba, vai ser uma sombra que me persegue. É por isso que o autor diz que você tem que metabolizar o sofrimento, a perda daquela injustiça que foi cometida contra você. Porque assim você supera, mas não assim apressadamente, colocando uma máscara, como se aquilo fosse resolver. Não vai! Esse que é o problema. O perdão não é um processo rápido. Não será possível perdoar verdadeiramente outra pessoa de todo o coração. Aí que está o ponto. Até que nos permitamos sentir a dor da perda, do que foi feito, de você olhar, né, aquele olhar ampliado, de você ver a situação do outro também, né? Por que ele foi levado a fazer aquilo? Você tem que metabolizar isso para que o seu coração, sangrando, seja restaurado. Mas aí você vem com uma cura superficial, um bálsamo, né?
e acha que está tudo resolvido. Não está. O diabo sabe que debaixo daquela casquinha tem uma ferida e ele vai mexer lá. E você vai passar vergonha. Esse que é o problema. E Deus não quer isso na nossa vida. As pessoas que dizem que é simplesmente um ato da vontade não entendem o processo da dor. Precisa ter coragem para falar isso aqui. Sabe? E ele não é masoquista, muito pelo contrário. É uma pessoa muito expansiva, transbordante. Mas ele passou por tudo isso. E ele não é masoquista também. O processo de perdão sempre envolve sofrimento antes de ser satisfeito. Seja você quem concede ou quem recebe. Você já ouviu isso aqui na igreja? É a primeira vez que eu vejo alguém gastar tempo com esse tipo de coisa. O mandamento é libera perdão. Mas você nem metabolizou aquilo direito. Veste uma máscara, acha que está tudo bem. Na primeira oportunidade o diabo te derruba. Não houve cura. Cura é um processo que tem que descer lá dentro do meu coração. E quem é curado não fica lembrando das coisas, não fica olhando no retrovisor, não fica com essas lembranças mórbidas que me acompanham como uma sombra. Não. E você não evita a pessoa quando encontra com ela, pelo contrário. Não. Isso é cura. A negação da realidade dolorosa e horrível daquilo que aconteceu, normalmente, por falta de tratamento, de processamento, ela leva a um ressentimento que você evita as pessoas, você evita Deus, você está bronqueado. Mas você está com aquela máscara, né? Sorrindo, aquele sorriso amarelinho, né? Aí alguém chega para você, irmão, está tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas não mexa comigo, hein? Não dá, né? Assim não dá. Não iniciaremos uma ação de cura, que é o que nos interessa, contra a dor injusta até que metabolizemos a dor que queremos curar, né? Esmagar esse sofrimento, deixar ele virar pó. Aí Deus vai colocar outra coisa no lugar. Cura superficial não permanece, é uma meia sola. Você vai cair de novo. Perdoar superficialmente para evitar dor, desconforto ou ser aceito no meio, acaba sendo uma máscara social prestes a implodir e você será envergonhado. Então vamos buscar uma cura real, profunda, intensa, porque aí nós não vamos ter problema nenhum. Outro. Apenas para a gente entender as fases desse processamento da dor. Na psicologia, eles falam em 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Olha o verbo aceitação, sublimação. Você simplesmente põe um peso em cima e segue em frente. A Bíblia fala diferente, fala de cura. Ok? Presta atenção nessas coisinhas, porque às vezes a mensagem está subliminar nessas coisas. Aqui ele pega o exemplo de Davi. Você pode pegar o Davi que perdeu seu filho, o problema de Davi com Saul, né? Ele pega aqui o caso de Davi e Saul. E ele fala, vamos simplificar e botar 3 fases nesse processo de luto, que são as fases. A primeira, preste atenção. Um olhar que mantém os princípios da soberania divina, da comunhão que você não pode perder e do respeito pelo outro, ou até mesmo de si mesmo. É para encarar o problema, é para enfrentar com um olhar bem amplo.
Uma visão aberta, saudável, positiva, e não aquela visão de quem está de mau humor. Perceber a vida no meio da confusão. Caramba, né, pastora? Você está passando por aquele processo, você tem que abrir a janela, olhar lá fora, todo mundo indo trabalhar, todo mundo saindo, fazendo as coisas, e você trancado naquela clausura de sofrimento e dor. A vida está lá fora, gente. Está fora desses problemas, ok? Mantendo a chama da esperança no processo de metabolizar. Aqui é os conceitos de Hesed, que é uma palavra hebraica que significa a bondade de Deus. Por acaso a bondade de Deus acabou? Ou você não conseguiu perceber? Shalom, paz, paz com Deus, paz com os homens. E você está no meio do processo de dor. Ok? E o terceiro, permita que o velho gere o novo, porque na verdade eu quero é o novo. O velho não me interessa. Vai ficar para trás. Reter o que é bom. Reter o que é bom. Examinai as evidências e retém o que é bom. Livre para expressar o amor ágape, que é a compaixão de Deus, sendo abençoado e abençoador. Então, nesse processo de cura real, eu vou me encontrar com o Alexandre, em qualquer situação ele está sempre sorrindo. Ele está sempre cheio de fé no coração. Não interessa se está devendo, se o banco está atrás dele, se ele precisa pagar não sei o quê, sabe? Aquelas loucuras pelas quais você já passou. Ele está tranquilo porque está na mão do Senhor. Não é? E ele mesmo contando a experiência pessoal dele nessa área. Mas e se ele ficar nervosinho? Vai cair o resto dos cabelos, viu? Não vai funcionar, não vai dar certo. Sai fora disso. Outro slide. Eu gostaria que a pastora Valdiva trouxesse uma palavra para nós a respeito das espadas, as 7 espadas, porque a última espada é a unidade. Recupere, vamos recuperar aquilo que Deus já sinalizou para nós lá atrás. Uma igreja emocionalmente saudável, unidade da família. Como é que pode ter unidade aqui se todo mundo aqui tem ferida? Não pode esbarrar que dá atrito, sai fogo, sai faísca. Não funciona. A unidade vem de nós sermos amorosos uns com os outros. Amai-vos uns aos outros. Não é o grande mandamento? Aliás, João, ele diz: eu não trago nada novo, isso é um velho mandamento que está lá em Levítico, viu, pastor? Não sei se aparece antes, mas aparece em Levítico 19, 18. Amai ao próximo como a si mesmo. Jesus não inventou nada, ele foi lá atrás e falou: essa palavra está em Levítico. E João fala: não estou trazendo nada novo. É algo que sempre esteve no coração de Deus. A lei do amor. Aí você poderia pegar 1 Coríntios capítulo 13 e a descrição que Paulo fala do amor. Né? O amor não se ressente, o amor tudo crê, o amor tudo espera, e ele vai. E ele fala: de nada adianta uma igreja de Coríntios cheia de dons, sem amor. Então, o Pentecostes, aqui que eu quero bater. O Pentecostes é apenas uma ferramenta para uma igreja emocionalmente saudável. Aí sim é a expressão legítima daquilo que Deus quer fazer. Porque senão nós vamos ficar dentro de um legalismo pentecostal, achando que o poder do Espírito, o mover da unção, resolve tudo. Tem algo que vem antes, que é a saúde emocional do corpo de Cristo, que vai receber a unção do Espírito para fazer a obra de Deus. E numa ocasião futura, a pastora pode estar recuperando essa questão das 7 espadas
e principalmente a espada da unidade. O que nós precisamos fazer como igreja local? Um ambiente de abertura. Então, qualquer um de vocês pode chegar e abrir o coração, tem liberdade para isso. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar com vergonha. Ok? Por isso que a liderança tem que estar num nível acima para poder receber bem esse tipo de coisa. Senão a gente empaca, sabe? Nós precisamos cultivar um ambiente de transparência. Não tem ninguém usando máscara aqui. Máscara é hipocrisia. Deus odeia esse tipo de coisa. Seja você. Você, com o seu histórico, com as suas lutas, mas seja você. Você não vai ser discriminado por causa disso. Um ambiente de confiança. Unidade sem confiança não tem como. Não é? A gente precisa confiar uns nos outros, sabendo que eu sou amado, eu sou aceito, que as pessoas estão lutando por mim, e eu também vou fazer a mesma coisa. E se eu abrir o coração com o irmão, ele não vai se escandalizar, muito pelo contrário. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Não é? Tranquilo, sem nenhum constrangimento. E de respeito mútuo. Precisamos respeitar as pessoas. Davi foi perseguido por Saul, vergonhosamente, mas Davi honrou a memória do rei Saul e da família. São valores que Deus põe no coração. Ok? E nós temos que criar esse ambiente aqui na Winner. Esse é o desafio, a nova fronteira do discipulado. Uma igreja que não tem, não é raçabeada, né? Fica assim, com o pé atrás. Seja com a liderança, seja com o irmão, não interessa. Ok? Nós seremos arrebatados juntos. Próximo slide, nós estamos indo para o fim. Tudo o que nós fizermos é para a glória de Deus. Não tem ninguém aqui, Deus não deve nada a ninguém, porque sem a graça a gente não consegue fazer nada. Ok? E o último slide. Leia com atenção. Eu não tenho comentado muito, mas agora eu vou começar. Agradeço pela sua atenção, porque com esse calor, vem quando dá um sono, né? Ouvidos para ouvir. Ouvido é algo do coração. Uma fé inabalável. Você confia em Deus e na sua palavra. Por isso que eu falei do conteúdo da mensagem. Em um coração puro, santificado, uma alma restaurada. Sabe? Um vaso abençoado. Amando uns aos outros, porque na verdade nós somos uma família, o corpo de Cristo. Incendiados para servir, não por obrigação, não porque o pastor, não, eu estou incendiado. É algo que Deus coloca dentro de mim, amando a sua vinda. Estou pronto para partir. Não vou levar nada. E Paulo diz, né, a minha glória, a minha coroa são vocês. Se eu fiz algo de útil aqui, isso sim vai permanecer diante de Deus. Sim, a minha vinda próxima está, Maranata, o Senhor está falando isso para você. E eu aí, né, ainda coloco mais um lembretinho, anos decisivos, 2025, 2033. Muita coisa vai acontecer nesse período. Jesus está voltando. Não se distraia, ok? Vamos colocar de pé. Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Aleluia. As mensagens que a gente tem trazido aqui são desafiadoras para nós que
temos que trabalhar o material, depois ver como transmitir isso para vocês, não é? Às vezes isso aqui mexe com a nossa vida também, né? Mas eu estou de coração aberto para Deus fazer algo novo no nosso meio. Ok? Algo novo, novo. Tá? Pai, graças te damos pelo teu amor provado a nós. Senhor Jesus Cristo, sem a tua graça nós não vamos longe. Espírito Santo, nosso ajudador, sem a tua capacitação, a tua direção, não vamos atingir o alvo, que é glorificar o Pai na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a paz do Senhor, a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que você tenha uma ótima semana evangelizando, abençoando vidas e operando poderosamente no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.